Operação Exchange da Polícia Federal desarticula organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. Stella Stephanie Nunes Henrique, a Lara Croft, alvo da sanção dos Estados Unidos por suspeita de ligação com o PCC, foi presa. O empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada está foragido. A repórter Tawane Catan traz as informações. Segundo declaração do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, na última quarta-feira, data do anúncio das sanções, Victor Henrique de Oliveira e Stella Henrique de Oliveira não possuem ligação com o PCC, ao contrário do que apontam as autoridades americanas. É uma declaração que envelheceu mal, hein? Vamos entender, então, toda essa história com a nossa querida repórter Tawane Catan, que já está aqui no telão conosco e vai atualizar a nossa audiência. Tawane, seja muito bem-vinda ao JDO2. Boa tarde. Olá, Geise, muito boa tarde para você também, para todos que nos acompanham ao vivo aqui no Jornal do Oeste, segunda edição. Pois é, a operação foi deflagrada na manhã desta sexta-feira, Operação Exchange, que significa, numa tradução livre, intercâmbio. Isso porque essa operação da Polícia Federal buscou justamente desmantelar uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro proveniente de tráfico internacional de drogas. E os alvos foram o Victor Henrique de Oliveira Shimada, conhecido como Japa, e a Stella Stephanie Oliveira, conhecida como Lara Croft. As acusações contra eles, inclusive, foram 11 mandados de prisão, 7 pessoas foram detidas no total. Uma delas, justamente a Stella. Todos eles foram levados à sede da Polícia Federal hoje pela manhã. Nós estivemos por lá, acompanhamos a movimentação dos carros, alguns da PF e outros descaracterizados. Também tiveram veículos apreendidos que entraram ali na sede, que fica aqui na capital paulista, como por exemplo um T-Cross e uma Mercedes, e que foram confirmados, que faziam parte dessa operação. Agora, um terceiro carro entrou ali também na sede, um Bentley Continental, que custa em torno de 800 mil a 1 milhão de reais. Então pode ser, não foi confirmado ainda, pode ser que faça parte ou não dessa operação. A dizer pelo bloqueio de ativos que o governo americano fez, contra esses dois brasileiros, o Victor e a Stella, que foram alvo das sanções recentes do governo americano, foram 10,4 bilhões de bens bloqueados. Então pode ser sim que esse valor se encaixe nos veículos apreendidos. Agora, as acusações contra o Victor, que é considerado foragido, ele teria lavado mais de 30 milhões de dólares, o que equivale a quase 156 milhões de reais, em recursos ilícitos gerados em cidades norte-americanas e feito transferências por meio das criptomoedas, que são mais difíceis de rastrear, Esse é um modelo monetário mais difícil, teria feito essas transferências aqui para o Brasil, para o primeiro comando da capital. Por isso ele é considerado pelo governo americano como um elo entre o PCC e a Flórida e também outros traficantes de droga internacionais. Ele que é sócio das empresas Victory Trading e da Avenidas Flutuantes Unipessoal, que fica em Portugal, ambas também sancionadas pelo governo americano. A gente falou sobre isso ontem aqui no Jornal do Oeste. Agora, a Stella, ela é acusada de ser uma secretária ali do Victor Shimada. Ela teria feito apoio logístico, para que as operações de lavagem de dinheiro fossem feitas. Agora, essa operação da PF, ela foi autorizada pela Justiça em 2 de junho, estava em preparação, foram 13 mandados também de busca e apreensão aqui na capital paulista, em Santos, na Praia Grande, ambas as cidades ali do litoral sul de São Paulo, e também Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. A gente também tem informação de que o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, chegou a fazer uma declaração a respeito dessa operação. Ele disse o seguinte, que essas operações, essas sanções, aliás, melhor dizendo, essas sanções americanas teriam alterado, muito possivelmente, o resultado da operação que já estava autorizada. Para ele, essas sanções foram uma decisão equivocada e um erro grotesco, porque o Victor, como é considerado foragido, segundo Andrei Rodrigues, teria atrapalhado, então, essa sanção americana, essas operações da Polícia Federal. Geisiane.
Muito obrigada, Tawane Catan, pelas suas informações aqui no nosso Jornal da UES, segunda edição. Bom final de semana, até a próxima. Para reverberar esse e os principais fatos do dia, nós contamos sempre com o nosso excelente time de analistas políticos. Vamos dar boa tarde, o nosso time já está aqui no telão. Vamos começar com ela, a doutora Kátia Magalhães está conosco. Doutora Kátia, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Geise, Berê, nossos espectadores, sempre aqui lutando pelas liberdades, nessa terra onde a criminalidade grossa está no centro do poder. É isso, conosco também a nossa queridíssima Berenice Leite. Berê, seja muito bem-vinda ao JDO2, boa tarde. Boa tarde, Geise, doutora Kátia, nossa audiência querida. Vamos lá fechar a semana com muita informação quente. Vamos nessa, então. Começando aqui, doutora Kátia, pela frase do Andrei Rodrigues, porque realmente é uma frase sensacional. De acordo com o diretor-geral da Polícia Federal, a sanção americana prejudicou a ação da Polícia Federal. Veja só, doutora Kátia, até me engasguei, fiquei tão emocionada. Veja só que coisa curiosa. Então, prejudicou a ação. A pergunta que vem, então, agora à mente é por que a CPMI do INSS foi prorrogada, já que constava o nome do Vitor lá, justamente o que está foragido, e não teve nenhuma ação da Polícia Federal. Então, já era sabido pelas autoridades brasileiras o nome das empresas, o nome dos envolvidos, e a ordem do STF, da nossa Suprema Corte, foi não prorrogar a CPMI do INSS. Bom, agora o Vitor está foragido, mas, de acordo com o Andrei Rodrigues, a culpa é do governo americano. Gente, é uma compilação de absurdos, uns maiores que os outros. Sim, Victor já tinha sido condenado por lavagem de dinheiro pela Justiça de São Paulo, condenado em primeira instância, mas como no Brasil, por determinação do nosso STF, só se prende, excetuados os casos de prisão preventiva, prisão temporária e prisão em flagrante, só se prende mesmo em caso de sentença definitiva transitada em julgado. Victor estava por aí, sabe-se lá, fazendo o quê, né? E ele mesmo revela em áudios extraídos do celular dele, que havia sido apreendido pela polícia e constavam do processo, desse tal processo da condenação, ele revela que era exatamente o que o governo americano descreveu, um elo importantíssimo, um elo-chave entre figuras do PCC situadas na Flórida e traficantes de droga internacionais. E aí vem Andrei Rodrigues pagar esse mico, representar mais um papelão, dizer não, ele não tinha relações com o PCC. Em primeiro lugar, quem chamou Andrei Rodrigues a dizer o que quer que fosse? Está imitando os vícios togados, os vícios lá de cima dos seus companheiros togados de se manifestar, onde não é chamado, onde não cabe. Outra coisa, Andrei Rodrigues, quando o PCC e o CV foram corretamente designados por Trump como organizações terroristas, Andrei Rodrigues também manifestou repúdio, disse que a designação americana iria atrapalhar investigações, operações no Brasil. E aí a gente vê a mesmíssima ladainha sendo repetida pelo mesmo Andrei por ocasião aí da prisão, quer dizer, da prisão não, na verdade da ordem de prisão contra o Victor e a Estela. Vocês observam, essa ordem de prisão, ela saiu em junho desse ano e foi cumprida, ou deveria ter sido cumprida, pelo menos só foi cumprida em relação à Estela, porque o outro lá se encontra foragido, foi cumprida dias depois. Não é admissível esse interregno tão extenso entre uma determinada ordem de prisão contra bandidos perigosos, traficantes internacionais. Não é admissível entre a expedição da ordem e o cumprimento. Por quê? Exatamente porque podem vazar indevidamente informações e os envolvidos, os alvos, podem se evadir. E foi o que aconteceu com esse moço aí da foto. Está fora. Que vexame para uma justiça brasileira que espera uma decisão de última instância para prender um bandido perigoso. Que vexame para um estamento investigativo capitaneado por alguém como Andrei Rodrigues, que em vez de apoiar medidas de maior rigor, de maior efetividade na persecução criminal a esses bandidos, a esses meliantes de porte internacional, terroristas, muito
muito bem classificados como tais pelos Estados Unidos. Em vez de apoiarem, eles brecam, eles embarreram. Por que será?